Olá, meu nome é Alex Tavares, eu sou doutor em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicado em recursos hídricos, mestre em modelagem computacional, e hoje eu vou mostrar como que a gente pode implementar a estrutura for, que é uma estrutura de repetição no Python. Então a gente pode usar a estrutura for aqui da seguinte forma: for i in range print i, por exemplo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai imprimir para mim de 0 a 4, porque o range, como o range são 5 valores, ele vai de 0 até 4, né? A gente começa do 0. Então se você quiser percorrer um valor, um vetor que tem 5, ou uma lista que tem 5 elementos, você vai usar o range 5 e ele vai preencher, ele vai percorrer o vetor, a lista de 0 até 4, né? Que é o que ele faz ali, ó. Se você quisesse que ele imprimisse até o quinto valor, teria que ser range 6, certo? Essa é uma forma de você utilizar o for. Agora, você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, palavras. Palavra. Ó, palavra. E aí você escreve uma palavra aqui. Eu vou escrever Python, certo? E aí você dá um for letra em palavra. É muito comum de fazer isso, né? Mandar percorrer a letra na palavra, que é o vetor inteiro. For print letra, que é outra forma da gente percorrer esse vetor, e ele vai imprimir todas as letras dessa palavra, né? Ou se fosse uma frase, por exemplo, Python é legal. Python é legal. Se fizer isso, ele vai percorrer tudo. Python, inclusive os espaços, né? É legal, tá? Então, essa é uma outra forma da gente percorrer, né, essa palavra. E aí a gente pode fazer ainda mais. For i in range 5, print i, ó, print i, e a gente pode usar uma outra estrutura aqui, que é aquela mesma do if, que é o else para for também, tá? Se não, print fim da iteração. Ó, fim da iteração. Fim da iteração. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir de 0 a 4, 0, 1, 2, 3 e 4, são os 5 valores que ele tem para imprimir. E quando ele não tem mais, o i não percorre mais nada, ele imprime fim da iteração, quer dizer que ele acabou a iteração nesse for, tá? A gente utiliza o for da mesma forma que a gente utiliza o else no for, da mesma forma que a gente utiliza lá no condicional, né? É o mesmo else, ele vai fazer uma coisa quando aquilo acabar, se ele não fizer aquela coisa, ele vai fazer outra, tá? Então no Python você consegue utilizar essa estrutura else junto com o for também, certo? E se você quer aprender a programação em Python, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para uma apostila onde eu explico Python para quem não tem domínio de programação, não entende sobre programação, mas quer aprender a programar e quer entrar para a área de modelagem computacional, para programação de uma forma geral, utilizando a linguagem Python. E aí a gente tem outros comandos também, como o break, por exemplo. For i in range 5, a gente pode usar um if aqui dentro, ó. If, a gente já viu a estrutura if, se i igual a 3, olha só o que ele vai fazer se o i for igual a 3. Break, certo? Break. Então, perceba que o print i, ele vai imprimir o i, mas se ele for igual a 3, ele para e não vai imprimir o i. Olha só que curioso.
Então, olha só o que ele faz. O for, o print, aqui o comando print é da estrutura for, assim como o if. E o break está dentro do if, dentro da condição if. Então, para ir de 1 até 5, se o if for igual a 3, ele para. O comando break faz ele parar. Então, print i, então ele vai imprimir 0, ele vai imprimir 1. Quando i valer 2, ele vai imprimir. Quando i valer 3, ele cai na condição aqui, que se i vale 3, ele verifica essa condição e ele para o algoritmo quando i for igual a 3. Tá? Isso é interessante quando a gente quer parar por algum motivo nessa etapa, em alguma etapa, a estrutura, né, de repetição. Tá? Então, são assim, algumas formas, né, de você utilizar o i. Agora o for. Agora você pode usar o for também aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo por exemplo, um registro qualquer aqui, registro. Ou pessoa, vou chamar de pessoa, de clientes, por exemplo, clientes. Né? Clientes é igual a Alex, 2.25, certo? Quer aprender programação em Python, eu vou deixar uma apostila, o link para uma apostila na descrição desse vídeo. E então, se você não tem domínio nenhum da linguagem, segue a apostila, ela vai estar sempre sendo atualizada, tá? De acordo com que os vídeos vão saindo. E você assiste os vídeos e olha a apostila, que você vai ter uma compreensão melhor da linguagem, mesmo você sem ter domínio. E aí você se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bob 2.30, ó, a idade da pessoa. A gente pode chamar isso então de idade, né? Idade. Alex 25, Bob 30, tá bom. E aí a gente vai percorrer isso usando for também. Bom, então eu vou colocar aqui for nome, idade, em idades, ponto itens, idade.itens, certo? Ó, aqui eu vou percorrer um dicionário, print f, certo? Vou pedir para ele imprimir o nome para mim, certo? Tem idade. São as duas variáveis que eu criei aqui, ó, para ele percorrer o vetor aqui, ó, nome e idade. Tem tantos anos. Tem tantos anos. Vamos imprimir agora, vamos ver se ele vai percorrer. Olha lá. Alex tem 25 anos, Bob tem 30 anos. Então essas é só algumas formas que a gente tem de utilizar a estrutura for. Então pratiquem, tá? Estudem esses códigos que a gente fez aqui. Eles são simples, mas são muito importantes para a gente poder continuar aprendendo a linguagem, tá? E até o próximo vídeo.